Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa seleção de textos de Fernando Pessoa que recebemos. São poemas e trechos que passeiam por temas bem diferentes, né? Desde aquela exploração interna da identidade super complexa. Sim, aquela coisa do eu múltiplo. Exato. Até uma visão grandiosa de Portugal e também um olhar mais para o dia a dia, para o sentir popular. Bastante coisa. Nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco do que está por trás dessas palavras de um poeta tão gigante para nossa língua. A gente vai conversar sobre essa ideia do eu que se quebra em muitos, a angústia de existir, que aparece forte em alguns momentos, o chamado para criar, para deixar uma marca. Essa urgência da criação, né? Isso. Essa ligação com o destino do país e até essa voz mais simples, mais lírica, que ele também tinha. Vamos tentar desembalar isso juntos. Vamos sim. É uma oportunidade ótima para a gente ver como o Pessoa se manifesta de formas tão distintas nesses textos que temos aqui. Ele vai do super íntimo, quase filosófico, para algo que busca o coletivo, que soa até meio profético às vezes. A ideia é conectar esses pontos e ver o que essa mistura de fontes nos revela sobre ele. Então, começando pelo que talvez seja o mais famoso, essa questão da identidade que não é uma só. O poema Não Sei Quantas Almas Tenho já entrega isso de cara, né? Cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem acabei. É muito forte isso de nunca se sentir pronto, acabado. Impactante, né? E aquele verso, de tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Dá uma sensação de agitação interna constante, uma inquietude de não caber em si mesmo. É impressionante como ele coloca isso, essa identidade que escapa, que não se deixa pegar nem por ele mesmo. A ideia de ser uma paisagem de si próprio a assistir a própria passagem. É uma dissociação muito clara. Quase como se ele se observasse de fora. Sim, como espectador. Exato. E quando ele diz, noto à margem do que li, o que julguei que senti, releio e digo, fui eu? Parece que a própria experiência vivida só ganha sentido, ou talvez dúvida, quando vira a palavra, quando é olhada de fora. Como se ele precisasse dessa distância para tentar se entender, mas nem assim conseguisse ter certeza. É uma busca sem fim. É quase como se a vida fosse um livro que ele está lendo sobre si mesmo e nem sempre reconhece o autor ou o personagem. Angustiante. E essa sensação de não estar presente nem dentro de si continua em tudo quanto penso. A imagem do deserto imenso, onde nem eu estou, é brutal. Nossa, essa é pesada. No vazio onde até o eu se perdeu, que tipo de solidão é essa? É mais que solidão, parece. Ausência. Exatamente, reforça essa alienação, essa dificuldade de achar um centro, um ponto fixo. Não é só dizer sou muitos, é quase dizer sou tantos, que talvez não seja nenhum em particular, ou sou o espaço onde esses muitos acontecem. Entendi. Essa fragmentação, essa sensação de ser múltiplo ou até ausente de si, não parece só uma figura de linguagem nesses textos. Parece mais uma condição de existir mesmo, que ele explora até o osso. A gente sente o peso disso na leitura. É palpável. E esse peso, essa sensação de vazio, parece transbordar de um jeito mais visceral em poemas como o Vendaval, não acha? Ah, sim. Ali a coisa fica mais crua. Ali não é só uma constatação filosófica, é um grito quase. Ó vento do norte, não achas? Deserto, penhasco, coval mais vazio que o meu coração. A comparação da desolação da natureza com o vazio interior é direta e dói. É uma dor escancarada ali. E ele fala da mágoa de ter consciência da vida. Parece que o simples fato de pensar, de estar consciente, é a fonte do sofrimento. Sim, totalmente. E o desejo de aniquilar essa consciência pensante é quase violento ali. Os versos, ah, se como levas as folhas e a areia, a alma que tenho pudesses levar. É um desejo de dissolução, né? Sim, de desaparecer. Ou o apelo direto ao vento para entrar no pensamento para ele morrer. É o horror de ser sempre com vida à consciência. Horror de sentir a alma sempre a pensar. O sofrimento aqui é muito ligado ao intelecto, sabe? É o fardo de não conseguir desligar a mente que pensa, que sente, que analisa tudo, mesmo quando isso machuca. É como se a mente fosse uma prisão. Exato.
Ele quer ser varrido, dissolvido, como a poeira, para escapar dessa prisão que é ser um eu consciente e pensante. É uma angústia que parece vir da própria máquina de pensar, né? E essa intelectualização toda, esse distanciamento, a gente vê de outro jeito nos trechos de Para Além do Outro Oceano, do Coelho Pacheco, né? Isso, do heterônimo Bernardo Soares, no livro do Desassossego, que ele atribui a Coelho Pacheco nesse trecho específico. Ah, certo. Ali a coisa fica mais cerebral, talvez. A imagem do pensamento que trabalha silenciosamente com a mesma doçura de uma máquina untada é muito curiosa. Uma máquina doce. É uma imagem ambígua, né? Sugere eficiência, mas talvez uma frieza também, uma falta de calor humano. Pode ser. E a reflexão sobre a percepção. Mas se há diferença entre este sentir, haverá diferença pessoal no sentir das outras coisas. Ele começa a duvidar se a gente sequer compartilha a mesma realidade sensorial. Será que o meu azul é o seu azul? É uma dúvida radical. Pois é, ele leva a dúvida sobre a subjetividade às últimas consequências. Questiona a própria base da comunicação e da experiência compartilhada. Se não podemos ter certeza de que sentimos as coisas do mesmo jeito, como podemos realmente nos conectar? Complica tudo. A sensação de isolamento aí se aprofunda ainda mais. E ele descreve isso de um jeito quase frio, analítico. Quando me sinto isolado, a necessidade de ser uma pessoa qualquer surge e redemoinha em volta de mim. Não é só a dor emocional do vendaval, aqui é uma angústia mais filosófica, ligada à própria condição de ser um sujeito separado dos outros, questionando a validade da própria percepção. O mundo lá fora fica meio incerto também, então Exato. A realidade externa também balança. é muita coisa acontecendo por dentro, né? Muita reflexão, muita dor, muito questionamento. Mas aí parece que para contrabalancear isso tudo, surge uma outra força nos textos, uma projeção para fora. Como em Navegar é Preciso. Esse é um ponto de virada interessante. Ele pega aquela frase histórica que dizem ser do Pompeu sobre a importância de navegar para Roma mesmo com tempestade e dá uma virada total. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Isso é quase um manifesto, não? Colocar a criação acima da própria vida é muito forte. Sem dúvida, é uma declaração de propósito muito forte. A vida pessoal, o prazer, o bem-estar individual, tudo isso fica em segundo plano. O que importa é a obra, é o que fica, o que transcende o indivíduo. Só quero torná-la grande, só quero torná-la de toda a humanidade. Uma ambição enorme para a obra dele. E o interessante é como ele conecta isso, no mesmo texto, com uma missão maior, quase nacionalista. O propósito impessoal de engrandecer a pátria e o tal misticismo da nossa raça. A criação artística e intelectual vira quase um dever patriótico, uma forma de contribuir para algo que vai além dele mesmo. Tem um tom quase sacrificial nisso. É verdade. Quase como se a arte fosse a grande contribuição dele para essa pátria mística. E falando em missão para Portugal, essa ideia explode de um jeito muito intenso em Quinto Império. Ali o tom muda completamente, fica épico, quase militar. Totalmente diferente. Uma energia avassaladora. Vibra, Clarim, convoca o inteiro exército fadado. Ele fala de um Portugal que não é só o histórico, mas um Portugal futuro, destinado a superar tudo que já existiu. Transcende a Grécia, deixa atrás Roma. A ambição ali é gigantesca, cósmica até. Parece que Portugal vai dominar o mundo, mas de um jeito espiritual. É uma visão claramente messiânica, sim. Ou seja, ele está prevendo uma nova era de ouro para Portugal, mas não só política ou econômica, e sim espiritual, cultural. Uma liderança mundial que viria de Portugal. O império do espírito, digamos assim. Exato. E a escala é absurda. Beira o que alguns poderiam chamar de uma visão muito elevada. De um rasgo de ir além de tudo, de passar para além de Deus. É como se Portugal tivesse a missão de inaugurar uma nova fase para a humanidade inteira, uma responsabilidade imensa. E ele não chama só os heróis do passado, né? Tem aquela parte dos Héreges por um Deus maior e um novo Cristo. Isso sugere uma ruptura radical, uma transformação profunda, não só um resgate do passado.
É. Não é só voltar a ser grande, a ser algo novo. Exatamente. É a construção consciente de um mito, uma utopia nacional potente. Uma visão que inflama. É interessante pensar como essa visão tão grandiosa, tão coletiva e quase mística convive com aquela exploração tão profunda da fragmentação e da angústia individual que a gente estava falando antes. Pois é. Será que uma coisa é fuga da outra? Ou elas se alimentam de alguma forma? Essa é uma ótima pergunta. Talvez essa necessidade de projetar um destino tão grandioso para a nação seja, em parte, uma forma de compensar aquele vazio interior, aquela sensação de não ter um centro firme. Faz sentido. Projetar no coletivo uma unidade e um propósito que faltam no individual. Pode ser uma leitura. Ou talvez a própria capacidade de ser muitos internamente permita a ele conceber um projeto tão vasto, tão abrangente, que busca unir tantas coisas sob essa bandeira do Quinto Império. Também é possível. Como se a multiplicidade interna desse a ele a capacidade de sonhar tão grande. É complexo, as coisas nele parecem sempre ter múltiplas camadas. Nada é simples. E para complicar ainda mais essa figura multifacetada, a gente tem as quadras ao gosto popular. É quase um choque sair do Quinto Império e cair nessas quadras. É outra chave que vira, né? Totalmente. A linguagem muda completamente. Fica simples, direta, musical. Fala de amor, saudade, ciúme, coisas do coração, observações do cotidiano. Parece outra pessoa escrevendo quase. Impressionante, né? Mostra uma versatilidade absurda. Ele entra nessa forma super tradicional, que lembra a cantiga, a poesia popular, e faz isso com uma naturalidade que desarma. É como se ele vestisse a pele do povo, do sentir comum. E nessas quadras ele consegue capturar sentimentos que todo mundo entende. A dor de cotovelo, a saudade, a esperança no amor, a picardia de um jeito muito conciso, muito direto ao ponto. Sim, sem rodeios. É o oposto da complexidade filosófica ou da grandiloquência épica que a gente viu antes. Outro universo. E tem umas que são pequenas joias mesmo. Aquela sobre a saudade. Saudade só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as têm. Ah, essa é clássica. É uma sacada metalinguística genial dentro de uma forma tão simples. Brilhante. Ou a ironia cheia de melancolia. Entreguei-te o coração e que tratos tu lhe deste. É talvez por estar estragado que ainda não mo devolveste. Tem humor, mas tem dor ali também. Tem essa mistura, né? O doce e o amargo. E até conselhos que parecem provérbios. Não digas mal de ninguém, que é de ti que dizes mal. Uma sabedoria popular encapsulada. Direto e reto. E mesmo nessa simplicidade, a gente percebe uma sensibilidade que é muito dele. Tem ternura. Ó minha menina loura, de que cor são teus cabelos? Tem a ironia fina, tipo aquela. Se gostas de mim, não sei, nem pergunto. Pra quê? Algum dia há de ser dia em que eu saiba ou suporei. É uma resignação meio irônica, né? Sim, uma dúvida permanente até no amor. E aquela melancolia que parece permear tudo. Depois do dia vem noite, depois da noite vem dia, e depois de ter saudades, vem as saudades que havia. Um ciclo meio sem fim de sentir. É verdade, essa melancolia tá sempre ali, né? Mesmo na leveza. Exato. É como se ele mostrasse que a complexidade dele não estava só em ser muitos eus, filosóficos ou poéticos, mas também em conseguir habitar essa voz popular, sentir e expressar essas emoções mais universais e diretas. Essa capacidade de transitar entre registros tão diferentes, do mais hermético ao mais popular, do mais angustiado ao mais esperançoso, mesmo que numa utopia, é parte essencial do que faz dele essa figura tão única, essa amplitude. Então, juntando as peças que esses textos nos deram, o que fica mais forte dessa nossa conversa? A gente viu uma pessoa que luta com a própria ideia de ser que se sente fragmentado, estranho a si mesmo. Sim, essa tensão interna constante. Que sente a angústia de pensar, de existir, de um jeito muito profundo, uma dor quase física às vezes. O peso da consciência. Mas que ao mesmo tempo não fica só nisso. Ele se lança para fora com uma força tremenda. Seja na defesa quase religiosa da criação artística como missão de vida,
seja na construção desse sonho imenso, quase alucinado, do Quinto Império, de um Portugal como guia espiritual do mundo. E seja também na capacidade de vestir a pele do povo e cantar as dores e alegrias mais simples do dia a dia nas quadras. Uma gama impressionante. É uma figura de muitos contrastes, muitas tensões internas, que esses textos mostram bem. E o que talvez seja mais instigante é pensar como essas diferentes caras do Pessoa que aparecem aqui podem estar conectadas. Será que, como você sugeriu antes, Aquela ideia da compensação. isso? Será que a necessidade de criar esses projetos externos tão grandiosos como o Quinto Império, ou de buscar essa conexão mais direta e emocional das quadras, não vem justamente daquela sensação de vazio interior, daquela fragmentação? Talvez a criação, seja ela épica ou lírica, funcione como uma espécie de cola ou de contrapeso para essa dissolução interna que ele sentia tão forte. Uma forma de construir pontes para fora, quando por dentro tudo parece se desfazer. É uma ideia interessante. A criação como resposta ao caos interior. Como uma forma de se agarrar a algo, talvez. Seja a arte, a nação ou o sentimento popular compartilhado. Exatamente. Uma forma de encontrar algum sentido, alguma estrutura externa, quando a interna parece tão fluida, tão instável. E isso talvez nos deixe com uma reflexão para levar daqui. Diante dessa figura que explorou tão radicalmente a fragmentação do eu, a multiplicidade de ser, e que ao mesmo tempo buscou sentidos tão fortes na arte, no mito nacional, na voz popular, fica a pergunta: o que é, afinal, ter uma identidade? Uma pergunta fundamental. Será que essa unidade que a gente tanto busca é real ou sequer desejável? Ou será que a riqueza está justamente em conter essas várias vozes, essas várias almas, como a pessoa parece mostrar que é possível? Mesmo que isso traga angústia e inquietude. Será que a gente não é mais rico por ser múltiplo? É uma questão que vai muito além da literatura, né? Toca em como a gente se entende, como a gente lida com nossas próprias contradições e multiplicidades hoje em dia. Um espelho bem atual, na verdade. E com essa pergunta é quando a gente fecha essa nossa conversa sobre esses textos do Pessoa. Muita coisa para pensar, com certeza. Muito material para reflexão.